till I get up. Time is barely. Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo de passo a passo no meu canal Dora Crochê. Hoje estou vindo aqui para convidá-los a assistir a aulinha que será da confecção aqui desse lindo porta-copo. É o porta-copo aqui com aplicação de pérolas, fiz especialmente para o Dia dos Namorados, e esse porta-copo compõe aqui, meus amores, faz parte aqui desse kit, desse suplar coração com aplicação de pérolas, que ficou assim um encanto. Então, se você ainda não viu, estarei deixando linkado nesse vídeo para vocês fazer aqui o kit completo. Eu dividi a aulinha do suplar em 2 vídeos, né? E hoje estou vindo fazer aqui com vocês esse porta-copo. Então, desde já, eu já vou pedindo para você deixar aquele seu like no vídeo, comentem e compartilhem para levar essa aulinha para outras pessoas. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui o nosso passo a passo. Olha, meus amores, então aqui o nosso suplar, no formato aqui de coração. Ficou aqui, meus amores, uma peça assim encantadora. Gostei muito, né? Claro que eu sou suspeita para falar, mas eu gostei muito do resultado e estou torcendo, para que vocês também gostem, que façam aí bastante suplar, bastante porta-copos, tá bom? Eu vou medir aqui, meus amores, para vocês verem o tamanho aqui, do nosso porta-copo. Aqui a sua largura 14 centímetros e a altura aproximadamente aqui, 11 centímetros. Eu fiz ele bem delicado, pequeno mesmo, né? Inclusive, eu não coloquei todos os pontos que eu fiz aqui o nosso suplar. Como é um porta-copo, não tem como fazer aí do mesmo jeito, então eu fiz aqui essas adaptações, em relação ao suplar. Dá perfeitamente para fazer aí, para combinar, tá bom? Então, estarei deixando ele aqui, E eu vou pegar aqui o meu fio. Os materiais, meus amores, serão os mesmos, que eu já deixei aí, na parte 1. Estou usando aqui o fio, o fio barroco, número 6. Estarei usando o fio aqui, Esse fio é o fio da Encanto. É o fio Slim, certo? E estarei aplicando aqui pérolas de número 8, tá bom? E aqui é bem simples. Estarei iniciando fazendo aqui um cordão com um total de 16 correntes. Então, eu faço aqui a minha primeira correntinha, já conto com essa primeira aqui, Vocês procurem não apertar muito o ponto, deixe ele aí normal, tá bom? Então, já fiz aqui uma correntinha, 2, 3. Feito aqui as minhas 16 correntes, estarei pulando, meus amores, aqui, 4 correntinhas, vou vir na quinta e vou fazer um ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4, vou vir aqui, na quinta, nessa daqui, e farei aqui um ponto alto. Então, esse ponto aqui, que eu pulei 4 correntinhas, ele vai fazer parte aqui, da curva do nosso porta-copo, certo? Então, fiz aqui, um ponto alto, estarei fazendo aqui um total de... Já fiz um, vou fazer 2, 3, 4, 5 pontos, certo? Então, fiz um, vou fazer aqui o meu segundo. Esse ponto de correntinhas eu não conto com ele, ele faz parte da virada. Estou contando apenas esses 2 pontos que eu fiz aqui, Então, fiz 2, vou fazer o meu terceiro. Feito aqui os meus 5 pontos, vou vir aqui, nesse próximo ponto e vou fazer aqui, vou fazer aqui, 2 pontos, onde eu estarei fechando os 2 juntos, certo? Então, lacei o meu fio, estou aqui com 3 alcinhas na agulha, vou laçar o fio, vou tirar 2 alcinhas, fico com 2, laço o fio novamente, venho no mesmo lugar e estou aqui, com 4 alcinhas. Vou laçar o fio, vou tirar 2, vou ficar com 3, vou laçar o fio e passo por dentro de todas as alcinhas. Então, fechei aqui, o meu ponto
junto, certo? Os meus 2 pontos. Vou trabalhar aqui, ó, 5 pontos altos aqui na minha sequência. 1, 2, fiz aqui, ó, os meus 5 pontos após aqui, ó, esse ponto que eu fechei junto. E aqui, ó, no meu último ponto, eu vou fazer um aumento de 7 pontos, para poder fazer aqui a curva, a parte arredondada. Então, faço aqui o meu primeiro ponto, o meu segundo. Pronto, já fiz aqui, ó, os meus 7 pontos, coloquei aqui o marcador no primeiro, certo? E agora, meus amores, ó, esse fiozinho a gente vai escondendo. Esse ponto aqui, ó, onde a gente trabalhou os 7 pontos, ele abre um pouquinho, aí você puxa para fechar, tá bom? E aqui, ó, fica bem marcado, né, ó. Veja que aqui vai ser o meu primeiro ponto, que eu vou trabalhar aqui, ó, na parte de baixo. Então, a gente vai fazer aqui uma sequência de 1. Vou colocar aqui, ó, o meu marcador, porque depois a gente vai estar fazendo aumentos apenas aqui, ó, nessa parte, na parte arredondada, tá bom? Então, faço aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz aqui uma sequência de 5 pontos, a mesma quantidade de pontos na parte de cima. Então, aqui, ó, eu cheguei naquele ponto que eu trabalhei 2 pontos juntos, né? Onde fechei aqui os 2 juntos e eu trabalhei no mesmo lugar, certo? Então, vou vir aqui, ó, nesse mesmo lugar e vou fazer um lequinho. Isso é para ir fazendo aqui a pontinha do nosso coração, tá bom? Bem simples aqui, ó, esse modelinho, e ficou bonito, né? Eu queria ter feito uma voltinha, meus amores, de alcinhas, né? Mas ia ficar grande, não deu para mim fazer também aqui, ó, esse lindo bico. A não ser que vocês queiram fazer maior. Se quiser fazer maior, vai ficar bonito também, né? Inclusive, depois eu vou ver se eu venho fazendo aqui esse suplá para ficar aí como um porta-panela, né? A gente pode fazer ele num tamanho maior, que vai ficar bonito. Aí dá para aplicar aqui o biquinho. Como eu queria que ficasse nesse tamanho, então eu não fiz nem essa volta aqui, ó, de alcinhas, né, ó. Que eu fiz 2 carreiras de alcinha para poder fazer o biquinho. Mas dá para fazer, caso vocês queiram, né, que ele fique aí um tamanho maior. Então, eu fiz aqui, ó, meus amores, 2 pontos. Vou fazer 2 correntes, certo? Para fazer aqui, ó, o nosso lequinho. Aí, aqui eu faço mais 2 pontos altos. Veja que eu ainda estou, ó, conduzindo o meu fiozinho aqui, certo? Fiz aqui o meu lequinho aqui, ó, no centro. Vou fazer a mesma quantidade de 5 pontos nesta lateral. Aí, quando eu chegar aqui, eu venho fazer com vocês, tá bom? Pronto, meus amores, fiz aqui, ó, os meus 5 pontos. Vou vir aqui, ó, nesse ponto de correntinha. Essa primeira volta aqui, ó, meus amores, é do mesmo jeito aí do suplá. O que muda foi a quantidade de pontos, né? Mas aqui, as laterais, o meio aqui, ó, o que mudou foi a quantidade de pontos que foi trabalhada aqui, ó, no início. Pois no suplá eu trabalhei 15 pontos. Iniciei fazendo um total aí de 36 correntinhas, né? Mas aqui, o que foi mudado foi apenas a quantidade de correntes, consequentemente, menos pontos. E aqui, ó, eu fiz o meu último ponto dos 5 que eu tinha que fazer aqui. Tenho aqui, ó, esse ponto de correntinhas. Eu vou começar aqui, ó, de cima. 1, 2, 3. Vou vir aqui, ó, na quarta, sendo daqui na primeira, desse lado, certo? E vou trabalhar aqui um total de 6 pontos altos. Contando com este ponto, ficarei com 7 pontos. Para fazer aqui a curva do jeito
do outro lado, a mesma quantidade de pontos, tá bom? Então, aqui eu já tenho 3. Pronto, vim finalizar aqui a nossa volta, ó, coloquei o marcador aqui também no início desta curva, fiz aqui ó, os meus 6 pontos, vou vir no ponto de correntinha, venho aqui ó, na primeira corrente e prendo com um ponto baixíssimo. Então, ó, esse ponto aqui é o último, né? Colocarei aqui o meu marcador apenas para vocês entenderem melhor. Não, mas aqui eu não vou colocar não, porque fica bem visível aqui, ó, com esse ponto de correntinhas. Então, para não atrapalhar, pois eu vou já tirar na próxima volta, nessa carreira aqui de número 2, tá bom? Ó, meus amores, lá no meu suplar, essa carreira aqui eu trabalhei, deixa eu mostrar aqui, ó, para vocês. Eu trabalhei fazendo bloquinhos, né, aqui, ó, na parte de cima, na parte reta. Na curva eu fiz pontos, aumento de 2 pontos altos em cada ponto, certo? Como eu não queria que ficasse, né, muito grande aqui, então, como foi que eu fiz? Eu trabalhei aqui, ó, em ponto baixo, certo? Então, aqui eu prendi com ponto baixíssimo, eu vou subir uma correntinha, certo? Depois, quando eu chegar aqui, eu vou fazer mais um ponto, pois eu quero fazer um aumento em cada ponto, sendo que eu vou fazer aumentos de ponto baixo, tá bom? Então, veja que o meu fio, ele tá saindo aqui, ó, de dentro, do meio da correntinha, ó. Fica bem visível que eu trabalhei aqui, meus amores, pegando apenas a segunda alcinha. Então, eu vou aqui, ó, no meu próximo ponto, vou pegar apenas aqui, eu pulo essa primeira e eu procuro pegar aqui, ó, tanto essa segunda alcinha, como também a alcinha que fica aqui, ó, no lado de trás, ó. Então, todos os pontos têm aí a alcinha de trás. Mas não impede de você pegar aí apenas uma alcinha, a alcinha de trás, tá bom? Uma das alcinhas, aliás. Então, aqui eu fiz já 2 pontos, sendo que esse primeiro, ele faz parte da curva, da parte reta é o meu primeiro ponto. Então, fiz um, vou contar com apenas 2. Pronto, meus amores, fiz aqui apenas 2 pontos. Eu vou pôr aqui o meu marcadorzinho, apenas para saber que aqui é o início da volta, né? Pois como é ponto baixo, fica bem aqui, ó, perto da volta de número 1, né? Então, fiz aqui, ó, após fazer esse ponto de correntinhas, eu fiz 3 pontos. E vamos fazer aqui, ó, meus amores, o cantinho, né? Para dar aqui o formato do nosso coração. Então, a gente faz diminuições aqui. Então, como foi que eu fiz aqui o nosso porta-copo? Após fazer os meus 3 pontos, eu vou pular aqui, ó, esse ponto. Pulo 1. Ó. Veja que o meu ponto, aquele ponto que eu prendi junto, ele tá aqui, ó. Eu tô com 2 pontos antes dele, certo? Então, pulo esse primeiro, vou aqui, ó, no próximo. E vou fazer aqui o meu ponto baixo pela metade, só que eu não fecho. Vou pular esse ponto aqui, ó, do meio, ponto que eu fechei os dois juntos, venho aqui, ó, no próximo, vou laçar o meu fio, vou ficar com 3 alcinhas na agulha e vou fechar aqui, fazendo uma diminuição. Pularei esse próximo ponto, venho no seguinte e trabalho a mesma sequência aqui, ó, vou fazer 3 pontos baixos, para poder chegar aqui, ó, na curva, tá bom? Então, bem simples e bem prático. Ó, vai dando o formato aqui, ó, vai fechando. Aqui, ó, meus amores, eu cheguei na curva, então, vou tirar o meu marcador, pois em cada ponto aqui eu estarei fazendo um aumento de 2 pontos baixos. Meus amores, se vocês gostarem aqui, ó, da minha aulinha, deixem aí o joinha de vocês, comentem, compartilhem, tá bom? Então, eu fiz aqui, ó, um aumento, 2 pontos aqui, ó, para cada ponto dos meus 7, tá bom? Vou vir aqui, ó, já na parte reta e vou descer, colocando um pontinho baixo, pegando sempre aqui, ó, as 2 alcinhas de trás, certo? Então, após fazer aqui o meu aumento, eu vou fazer 1, 2, vou colocar aqui, ó, esse marcadorzinho, para mim saber aqui bem direito a parte reta.
3. Pronto. Então, eu fiz aqui, ó, um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos na parte reta. Cheguei aqui, ó, no meu cordão de correntinha, aqui, ó, no meu lequinho. E eu tenho 2 correntes. Então, vou vir aqui, ó, na nossa primeira corrente, faço um ponto baixo, vou fazer 2 correntinhas, para fazer aqui o biquinho do nosso coração. Venho na outra corrente e faço mais um ponto baixo. E vou seguir aqui, ó, meus amores, cuidado que, ó, o ponto fica bem aqui, ó, perto da correntinha, o nosso primeiro ponto. Eu tenho que fazer 7 pontos altos, né, aqui, ó, nesta lateral. Então, venho aqui, faço o meu primeiro. O meu segundo, ó, veja como fica aqui, ó, bem feito o biquinho, certo? E os meus 7 pontos. E aqui, ó, meus amores, nessa parte arredondada, estarei fazendo do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Estarei fazendo um aumento para cada ponto de base. Então, aqui eu vou adiantar e eu já venho fechar aí a volta com vocês. Colocarei aqui, ó, o meu marcadorzinho. Pronto, vindo finalizar aqui, ó, a volta com vocês, então, tirei o meu marcadorzinho. Fiz aqui, ó, o meu penúltimo aumento, né? Porque o meu aumento, meus amores, eu vou fazer aqui, ó, no meu primeiro ponto. Eu iniciei com uma correntinha saindo daqui, ó, de dentro. Então, venho aqui, ó, nessa mesma corrente e vou fazer mais um ponto. Pra ficar aqui com 2 pontinhos. Aí, eu vou vir aqui, ó, nesse ponto de correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo, certo? E eu já vou iniciar aqui, ó, meus amores, a minha terceira volta. Então, vou fazer aqui uma corrente, certo? Vou fazer aqui também pontos baixos. Nessa volta, eu estarei fazendo aqui, ó, na curva, eu vou fazer um aumento. Aí, eu vou trabalhar 2 pontos sozinho e repito o aumento, certo? Aqui, ó, na parte reta, eu vou fazer apenas pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma sequência, já fiz um ponto, só que esse ponto aqui é da curva, né? Vou vir aqui, ó, para o meu próximo ponto. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto, sem ser com a correntinha. Vou vir aqui, vou fazer o meu segundo ponto. Desta forma. Ficando aqui, ó, com um ponto que faz parte da curva, mais 2 pontos na parte reta. E agora, a gente vai fazer aqui, ó, uma diminuição aqui, ó, no meio, certo? Veja que eu tenho aquele ponto, aqui é o ponto que eu já diminuí na volta anterior. Fechei os 2 juntos, certo? Então, nesta carreira, eu não vou trabalhar aqui, ó, no meio, em cima aqui, ó, desse ponto. Então, eu tenho esse ponto aqui, ó, vou vir, vou laçar o meu fio. Não fecho, deixo o meu ponto baixo pela metade, pulo esse aqui e venho no próximo. E faço aqui, ó, do mesmo jeito, uma diminuição, né? A gente fecha 2 juntos, dando o formato aqui, ó, do coração. Fiz aqui a minha diminuição. E veja que eu tenho aqui, ó, 2 pontos, né? Antes da curva. Então, a mesma quantidade de 2 pontos, né? Que eu fiz aqui na volta, nesse lado, nesta lateral aqui, ó, também vou fazer 2 pontos na parte reta. Pegando aqui, ó, no meio do fio, vou refazer. Então, aqui eu faço um. E faço 2. Certo? Cheguei aqui, ó, no nosso primeiro aumento, veja bem aqui, ó, temos o nosso primeiro aumento, certo? Vou vir aqui, ó, no nosso primeiro ponto, vou fazer um aumento, 2 pontinhos juntos. Vou trabalhar aqui uma sequência. Na minha tensão de ponto, meus amores, dessa forma ficou legal, tá bom? Veja aí como fica, vocês vão observando, porque se você tiver um ponto muito folgado, aí você tem que ver aí se é necessário fazer a quantidade de aumentos que eu vou fazer aqui.
Ou caso, se o seu ponto for muito apertado, você pode estar aumentando mais, né? E depois fazer a adaptação aqui, ó, na hora de aplicar as pérolas, pois é bem simples. A gente procura trabalhar sempre uma pérola no meio, aqui na parte de cima, e outra aqui, então vocês podem estar adaptando. Pode ficar em um outro tamanho, né, o suplá de vocês, tá bom? Então, veja que eu tinha feito aqui, ó, o meu primeiro aumento, aí eu segui fazendo uma sequência de 2 pontos e repeti o aumento por toda a volta. Então, vou fazer aqui do mesmo jeito. Então, venho aqui e vou fazer o meu segundo aumento, ó. Fiz uma sequência de 2 pontos. Aí, aqui, ó, nesse próximo ponto, só que eu vou desmanchar, porque como a gente pega, meus amores, as duas alcinhas aí de trás, temos que ter cuidado, ó, eu já tava pegando, ó, já tava pegando quase aqui, ó, no segundo ponto. Eu tenho que observar para pegar aqui essas alcinhas aqui, ó, e ficar a outra livre, para mim poder trabalhar e não ficar feio aí, né? Porque às vezes você pula um ponto, aí quando chega do outro lado não vai bater certinho. De um lado pode ficar com tantos pontos e do outro não, né? Um ponto diferente. Então, aqui eu fiz o meu segundo aumento. Aí, eu trabalho a sequência de 2 pontos. Meu próximo aumento. Ó, pegando aqui, ó, no meio do fio, deixa eu desmanchar. Então, aqui eu faço o meu outro ponto para fazer o aumento. Ó, já fiz aqui, ó, 1, 2, 3, né? 3 aumentos intercalando com 2 pontos baixos. Faço aqui 2 pontos. O meu quarto aumento de 2 pontinhos juntos. Faço aqui novamente uma sequência de 2 pontos, né? Um ponto aqui para cada ponto. E um aumento aqui, ó. Pronto, aqui, ó, no meu último ponto do aumento aqui, ó, da volta anterior, eu faço um ponto. Ó, como fica aqui feito a curvinha. Pronto, e aqui, ó, na parte reta, estarei fazendo um ponto, né, para cada ponto de base. Então, é só vocês seguirem aí, ó. Pronto, meus amores, aqui, ó, na parte reta, né, aqui, veja bem, eu fiz o meu último aumento e fiz esse ponto ainda aqui, ó, na curva, certo? Aí, após fazer esse ponto aqui, ó, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos na parte reta. Aí, contando com esse aqui, ó, depois eu vou repassar para vocês a quantidade de pontos que eu fiquei em toda a carreira, tá bom? Porque contando com esse último aqui, ó, que eu fiz, eu vinha fazendo uma sequência de 2 pontos nos intervalos dos aumentos. Porém, aqui, ó, eu fiz um aumento, aí fiz um ponto aqui em cima da parte reta, aí fiz os nossos 8 pontos. Contando com esse ponto aqui sozinho, né, 9, certo? E aqui, ó, meus amores, no nosso cordão aqui, ó, de correntinhas, né, eu tenho 2 correntes. Então, vou vir aqui, ó, na primeira corrente, faço um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3 correntes. Vou vir aqui, ó, na minha próxima alcinha, certo? E vou fazer um ponto baixo. Eu estou fazendo com 3 correntes, vocês vejam aí se quer fazer apenas com 2, tá bom? Então, fiz aqui, ó, na correntinha, venho no ponto, aqui, ó, bem próximo da correntinha, e vou fazer aqui os meus 8 pontos, né? Para poder iniciar a fazer aqui o aumento da curva.
Então, aqui, ó, após fazer aqui o lequinho, né, aqui, ó, do biquinho, eu fiz 2, 3, eita, que tem hora que eu fico trocando. Cheguei agora há pouco da escola, passei a tarde dando aula, e tem dias que é puxado, né, mas quero finalizar aqui esse porta-copo, porque eu quero trazer antes do Dia dos Namorados, né? Para quem quiser fazer aí o pazinho, o suplá com o porta-copo, quero que dê tempo. Se alguém fizer, meus amores, me marca lá no meu Instagram para que eu possa ver aí como ficou o seu porta-copo, o seu suplá. Manda foto para mim, tá repostando. Vai ser um prazer receber aí a foto do trabalhinho de vocês. Pronto, já cheguei aqui, ó, fazer mais um ponto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos. Para mim poder chegar aqui e vou iniciar, fazer do mesmo jeito aqui, meus amores. Estarei fazendo um aumento, aí 2 pontos, um aumento. Aí eu venho finalizar aqui a carreira com vocês e repassar a quantidade de pontos que eu obtive aqui na nossa peça. Olha, meus amores, eu segui fazendo, só que eu desmanchei, pois eu falei para vocês que eu ia iniciar aqui com um aumento, ó. Aqui é o nosso aumento da volta anterior, então eu não vou iniciar fazendo o aumento aqui, para ficar do jeito aqui, ó, da outra lateral. Ó, vamos recapitular. Na volta anterior, aqui era o meu aumento, certo? Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2 pontos, não é isso? Do aumento. Então, aqui, ó, no primeiro ponto do aumento da volta anterior, eu fiz um aumento, e o meu segundo ponto da volta anterior, eu fiz apenas um ponto, certo? Então, aqui eu estarei iniciando fazendo apenas um ponto, aqui, ó, em cima do aumento da volta anterior. Faço um ponto, aí agora sim eu volto a fazer, eu vou fazer o nosso primeiro aumento desta lateral. E vou seguir a sequência. Fiz aqui um aumento, estarei fazendo 2 pontos sozinho. Um ponto para cada ponto. Então, vou adiantar e eu retorno. Pronto, ó, fiz aqui a minha última sequência, né? Eu fiz aqui o meu aumento, aí eu fiz 2 pontos. Então, eu iniciei aqui, ó, em cima do aumento, fazendo um aumento. Então, aqui, ó, eu tenho que fazer mais um ponto, né? Aqui foi o início da nossa volta. Esse ponto de correntinha fica em cima do aumento da volta anterior, certo? Então, estarei vindo aqui, ó, nessa mesma alcinha, onde eu fiz a minha corrente, ó, venho aqui e vou fazer mais um ponto. E tanto eu posso vir aqui, ó, e prender com um ponto baixíssimo, ficar aqui um pouquinho marcado, ou então eu posso fazer assim, ó, vou desmanchar, certo? Vou alongar aqui, ó, o meu fio, para fazer o fechamento aqui da nossa volta. Estamos aqui na volta de número 3, certo? Então, veja que eu fiz um ponto aqui, ó, no mesmo lugar que eu fiz a correntinha. Então, aqui, para mim fazer o acabamento, o fechamento da volta, ó, eu tenho aqui a correntinha aqui do lado e tenho o ponto. Então, vou vir aqui, ó, em cima do ponto e vou formular aqui uma alcinha. Fica uma emenda melhor. Ó, venho aqui, ó, em cima do nosso ponto de correntinha, que estava saindo o meu fio. Insiro a minha agulha bem aqui, ó, no meio e vou conduzir o meu fiozinho para trás. Então, veja que aqui a gente vai fazer uma alcinha, ó, deixá-la do mesmo jeito aqui, ó, dos demais pontos. Então, agora é só ajustar, certo? O segredo é você saber fazer aí o ajuste para ficar do tamanho de todos os outros pontos baixos, né? Aí é o tamanho. Fica aqui um pouquinho folgado, mas tá certo. Ó. E agora, estarei escondendo aqui esse meu fio por baixo dos pontos. Pronto, meus amores, e eu fiquei aqui, ó, na volta de número 3 com um total de 61 pontos, certo? 61 pontos e 3 correntinhas aqui, né, ó, que a gente vai estar fazendo os nossos pontos sobre eles, tá bom? E eu já estou aqui, ó, com o meu fio, meu fio Encanto aqui, ó, da Slim,
e a minha agulha de 1,25, pois eu estarei aplicando as nossas pérolas, né? Pérolas aqui de número 8. Então, vou passar aqui com essa agulha. Então, vamos lá. Eu vou aplicar aqui o início um pouquinho diferente em relação aí ao meu, o suplá, tá bom? Então, bem aqui, ó, meus amores, nesse ponto que a gente fez diminuições. Então, vou vir aqui, ó, com a minha agulha, pegando aqui as alcinhas de trás. Vou dar aqui um nozinho no meu fio. Vou fixá-lo aqui, ó. Dá um nozinho, depois eu faço o acabamento, certo? E aqui, meus amores, é o seguinte. Veja bem como é que eu vou aplicar. Estarei fazendo aqui, ó, um ponto baixo, com o nosso fiozinho dourado. Após fazer aqui o meu ponto baixo, vou pegar aqui a minha pérola, para mim aplicar aqui a nossa primeira pérola. Venho aqui, ó, nesse lugar. E vou, nesse mesmo lugar que eu fiz uma correntinha. Ó. E aqui eu vou passar por dentro da minha pérola. Engancha aqui um pouquinho, porque a agulha é bem fina, né? Mas a minha de 1,75 não passa por dentro da pérola, então tem que ser essa mesmo. Então, fiz aqui, ó, primeiro eu fiz uma correntinha, né, que corresponde a um ponto baixo. Fiz um ponto para prender aqui a nossa pérola. E vou vir, ó, nesse mesmo lugar e vou fazer mais um ponto. Então, fico com um ponto baixo no início e outro no final, após aplicar a pérola. Tá bom? Ó, fica assim aqui, ó, do lado de trás. Então, primeiro eu fiz um ponto baixo, que corresponde... Perdão, eu fiz uma correntinha, né, que corresponde a um ponto baixo. Aí, eu prendi a pérola e fiz mais um ponto baixo no mesmo lugar. Vou trabalhar aqui uma sequência de 2 pontos, um ponto para cada ponto. Faço aqui 1 e 2. Vou aplicar aqui a minha segunda pérola. Quem já fez aí o suplá já sabe como é. Farei aqui algumas adaptações, né, em relação ao nosso suplá, mas sempre aqui, ó, se não do mesmo jeito, mas bem parecido, tá bom? Prendo, né, aqui a nossa pérola. Após aplicar aqui a minha segunda pérola, eu vou fazer aqui, ó, um aumento. Vou vir aqui, ó, no meu próximo ponto, vou trabalhar 2 pontinhos juntos. Ó. Veja que o meu aumento tá bem aqui, ó, após a minha segunda pérola. Aí, eu vou fazer, ó, depois que eu aplicar a segunda pérola, vou fazer a terceira, aí eu vou fazer uma sequência de 2 pontos, aí aplico a quarta e farei novamente um aumento. Então, vamos lá. Vou estar fazendo aqui com vocês, aí depois vocês fazem o outro lado, tá bom? Quando for na parte reta, não tem aumento. Então, aqui eu fiz a minha aplicação, trabalho aqui uma sequência de um ponto para cada ponto. Minha próxima pérola. Escapulindo aqui da agulha. Então, aqui já é a quarta. 1, 2, 3, 4. Então, tem uma adaptação aqui. Farei novamente um aumento. 2 pontinhos juntos. Pego aqui a minha quinta pérola. Faço aqui uma sequência de 2 pontos.
1, 2, 3, 4, 5. Pronto, fiz. Olha, meus amores, após aqui a minha quinta pérola, 3, 4, 5, vou aplicar aqui a minha sexta. Vou fazer aqui a aplicação da minha sexta e vou fazer aqui uma adaptação também. Então, venho aqui, ó, no próximo ponto, né, aplico a minha sexta pérola. Eita, que esse fio tem hora aqui. Só Deus na causa. Porque essa agulha, gente, é fininha. Vocês procurem trabalhar aí com uma de 1,5, pelo menos. Essa é de 1,25, aí fica um pouquinho mais, dá um pouquinho mais de trabalho. Pronto, gente, aqui na minha sexta pérola, eu vou vir e vou fazer o meu... Eu tenho que fazer uma sequência, né, de 2 pontos. Então, esse primeiro ponto eu trabalho aqui, ó, no mesmo lugar que eu apliquei a pérola. Então, veja que aqui é um pouquinho diferente em relação aí aos demais, né? Então, fiz aqui o meu primeiro ponto da minha sequência de 2. Venho no próximo, faço o meu segundo ponto. Ó. Após aqui a minha sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja que, ó, apliquei aqui. Aí, agora eu vou trabalhar normal, ó. Estarei fazendo, colocando uma pérola, 2 pontos, sem fazer mais adaptação aqui, ó. Só aqui na parte de baixo, tá bom? Então, vou seguir, ó, colocando uma pérola aqui para cada ponto. Uma pérola não, né? Uma pérola, aí eu faço a minha sequência aí, ó, de 2 pontos. Aí, repito a pérola. Pronto, meus amores, ó, continuei, né, fazendo aqui a aplicação das nossas pérolas. Então, após aqui a minha sexta pérola, né, onde eu fiz aqui a minha última adaptação, trabalhei o primeiro ponto da sequência no mesmo lugar que eu apliquei a pérola, né, isso. Aí, eu segui fazendo, ó, 2 pontos, pérola, 2 pontos, pérola. E eu já apliquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A minha 12ª caiu aqui, ó, em cima do nosso último pontinho, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o cantinho. Vou vir aqui, ó, meus amores, na nossa primeira correntinha das 3. Aqui, ó. Perdão, meus amores, só que aqui eu não tenho que fechar a pérola, senão fica aí solta, né? Então, fechei aqui a minha pérola, venho aqui, ó, na minha primeira correntinha, certo? E faço aqui um pontinho baixo. Feito aqui o meu ponto baixo, vou passar aqui a minha pérola. E aqui, ó, eu não vou colocar dentro da correntinha. Vou vir aqui, ó, no meio do ponto, certo? E vou fazer, ó, um pouquinho, o ponto baixo um pouquinho alongado. Aí, aqui eu fecho, ó. Assim. E aqui, ó, meus amores, eu vou vir aqui, ó, na correntinha e vou fazer um ponto baixo. Ó, como fica aqui, ó. Então, veja. Após fazer a minha 12ª, fiz um ponto baixo na primeira correntinha, dentro da correntinha. Aí, vim, apliquei a minha pérola, e esse ponto aqui, ó, eu não peguei dentro da correntinha, peguei aqui, ó, no espaço. Fechei a pérola, né, e fiz um ponto baixo aqui, ó, na nossa última correntinha. E agora, meus amores, eu vou fazer do mesmo jeito que eu já fiz aqui, ó, desse lado. Estarei fazendo, aplicando aqui as minhas pérolas, né, seguindo o mesmo passo a passo. Quando chegar aqui, ó, no caso aqui foi, vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu for aqui, ó, na minha 7ª pérola, contando daqui pra cá, aí eu estarei fazendo o primeiro ponto aqui, aí vou fazer o meu segundo ponto, certo? E no meu segundo ponto eu já aplico a pérola. Desse lado, como eu ia descendo, eu primeiro apliquei a pérola e depois eu trabalhei o primeiro ponto da sequência de 2, eu trabalhei
no lugarzinho da pérola, né? Então, aqui primeiro eu vou fazer os nossos pontos. Fazer aqui o meu primeiro ponto, aí o meu segundo, aí eu aplico a pérola no meu segundo. E seguirei fazendo aqui essa mesma, fazendo aumento aqui, ó, fazendo 2 aumentos, certo? Então, não tem necessidade de eu fazer com vocês, para adiantar mais aqui. Então, vou vir aqui, ó, estarei aplicando a minha pérola aqui. Fica apenas um ponto de intervalo, né? Aqui entre a pérola do meio e a pérola aí da parte reta. Ó, só que aqui eu primeiro passo a pérola aqui na agulha para poder vir para o porta-copo. Aí, agora eu faço a minha sequência de 2 pontos. Ficou apenas um, apenas aqui, ó, no centro. Vocês não apertem, tá bom? Para não ficar repuxando, ó. Fica aqui, meus amores, um trabalho maravilhoso. Pronto, vim finalizar aqui a volta com vocês, ó. Já apliquei aqui a minha última pérola e eu tenho aqui os meus 2 pontos. Aqui essa pérola do meio, após ela eu fiz 2 pontos. Então, antes dela aqui eu tenho que fazer 2 pontos também, né? Aqui nos intervalos. Então, faço aqui o meu primeiro ponto. Vou aqui, ó, no próximo ponto. Faço o meu segundo ponto. E a gente iniciou, eu dei um nozinho e fiz uma correntinha. Então, vou vir aqui, ó, dentro da correntinha, prendendo com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou alongar o meu fio, ó. Vou dar um nozinho e esconder aqui esse fio por baixo aqui, ó, dos pontos aqui, ó, embaixo. A gente depois pode estar colando, né? Então, vou vir aqui, ó, com esse fiozinho aqui, ó, novamente eu vou inserir a minha agulha. Vou estar trazendo aqui para trás. Gente do céu, enganchando aqui, que é uma beleza. Ó, conduzindo ele aqui, ó. Bem aqui, ó, para baixo, vou dar um nozinho e aproveito para conduzir um fio para esse lado e o fio para o outro. Aí, eu arremato para a gente vir para fazer aqui a nossa carreirinha de ponto baixíssimo, certo? Pronto, meus amores. Então, já arrematei aqui, ó, o fiozinho, escondi, né? E já troquei de agulha. Estou aqui com a minha agulha. Gente, ela tá bem velhinha, ó. Precisando de outra. Então, já estou aqui, ó, com a minha agulha de 3 milímetros. E a gente vai aplicar as nossas... Aplicar não, que negócio de aplicar. Vamos fazer aqui a nossa voltinha em ponto baixíssimo. Aqui, ó, na nossa última volta, a gente aplicou as nossas pérolas, né, na segunda alcinha. E vamos fazer aqui, ó, na primeira alcinha. Então, aqui, você pode iniciar em qualquer lugar. Vou vir aqui, ó, na parte de baixo, pegando assim, ó. Conduzo o meu fiozinho, deixo uma pontinha aqui, ó. Cuidado, porque esse fio, ele vai deslizando, ó. Você segura para fazer aqui o primeiro ponto. Vou só colocar ele para cá, para não ficar torcido. Seguro aqui, venho no próximo ponto, ó. Busco para passar aqui e fazer o meu primeiro ponto. Veja que ele folga, mas aí depois a gente ajusta, tá bom? E eu vou seguir, ó, fazendo. Quem já fez aí o suplá já sabe. Ó, a gente vai procurar fazer aqui as nossas alcinhas todas no mesmo tamanho, certo? Chegando aqui, ó. Olha, meus amores. Então, aqui, ó, eu fiz o meu último, aqui, ó, em cima do meu último ponto. Aí, eu tenho aqui a minha correntinha, ó. Aqui, ó, na primeira corrente, tá bom? Venho pegando aqui a primeira correntinha, faço do mesmo jeito. Vou procurar introduzir aqui, ó, na minha segunda corrente, ó. Tá um pouquinho aqui apertado. Cuidado para não pegar na terceira correntinha, na segunda. Ó. O pontinho vai ficar aqui, ó, embaixo dessa alcinha. Aí, eu venho na terceira corrente aqui, ó.
aqui, ó, do lequinho, né? Faço 3 pontos. Não se enganchou aqui, refazendo. Aí, agora é que eu chego aqui, ó, no nosso primeiro ponto da outra lateral. Vocês procurem não deixar nem folgados, folgado demais, nem aperta, tá bom? Vocês podem estar dobrando assim, ó, um pouquinho, ó, ficar melhor de vocês ir fazendo aí os pontos de vocês. Aqui é um pouquinho, gente, gravando, ó. Se ficar folgado, meus amores, desmanchem, refaçam aí pra deixar a sua peça um luxo, né? Porque realmente esse porta-copo com esse suplá, meus amores, vai deixar aí seu lar um encanto, né? A ocasião aí, Dia dos Namorados, uma ocasião muito especial. E vocês podem estar usando aí em outras ocasiões, né, que sejam importantes. Ó, como tá ficando aqui, ó. Perfeito aqui essa volta de ponto baixíssimo. Então, eu vou adiantar e eu retorno para fazermos o fechamento da volta. Nossa última carreira. Ó, enganchando aqui, ó, no meio do ponto, eu tiro e refaço. Perfeição. Pronto, fui fazendo aqui, ó, veja como ficou aqui, ó, todos no mesmo tamanho. E aqui, ó, fiz o meu último ponto, alongo o meu fio. Vamos fazer aqui o fechamento. A gente vai fazer aqui, ó, o fechamento da nossa alcinha. Ó. Então, venho aqui, ó, nesse primeiro ponto, pego aqui por baixo das 2 alcinhas, ó. E agora, a gente vai ajustar tanto essa primeira como a última. Esse fio, meus amores, ó, veja aqui, ó, na parte de cima, ó. Veja como fica um pouquinho virado, mas aí depois a gente abre assim, ó. Pode usar assim, ó, um pouquinho dobrado pra baixo, ou então pode puxar bem pra ficar retinho, tá bom? Vou dobrar aqui, ó, pra vocês verem que tem essa alcinha, né, aqui, ó. Vocês estão vendo? E aqui, ó, nesse primeiro ponto, tá faltando, então, vou tá vindo com esse fio aqui, ó, por cima. Vou vir bem aqui, ó, embaixo. Ó. Aí, depois eu levo ele pra, ó, veja que fez a alcinha, ó. Aí, eu vou tá colocando a minha agulha bem aqui, ó, na parte de baixo, do avesso, pra tá conduzindo o meu fio pra baixo. Bem aqui, ó. Eu já podia ter vindo, né, direto, tá? Mas aí, eu primeiro puxei pra cá pra mostrar pra vocês que temos que fazer aqui essa alcinha. E aqui, ó, meus amores, venho na nossa última corrente. Ó, insiro bem aqui, ó, no meio. A gente faz aqui a nossa alcinha, ó, pra ela ficar do jeito das demais, ó. Depois você não sabe nem onde foi que fez aí a emenda, né, ó. Então, eu vou vir procurar sair aqui, ó, com a minha agulha bem aqui, ó, debaixo desse fio, ó. O acabamento, meus amores, é fundamental. Então, você tenha paciência aí, carinho, né? Pra poder fazer essas peças, ó. Aí, eu venho aqui, ó, veja, que você nem percebe mais onde é a emenda aqui, ó. Nem percebe mais, tá pra... Fica bem invisível aqui, ó, imperceptível. Veja que os meus 2 fios saíram aqui, ó, no mesmo furinho. Vou passar aqui, ó, por baixo de uma alcinha, porque senão quando eu der o nó vai voltar. Ó, agora sim, eu vou dar um nozinho e vou fazer do mesmo jeito que eu fiz na parte de cima. Ó, você volta pra você não repuxar, ó, você observa se tá repuxando, aí dá uma puxadinha, não aperta muito esse primeiro nozinho, já esse você aperta bem. E agora é só esconder, tá? Trazendo um pra cá, outro pra cá. Pronto, meus amores, então arrematei aqui, ó, os fiozinhos. E eu acho que eu nem falei pra vocês a quantidade de pérolas. A gente ficou aqui, ó, com 24 pérolas, né? Aqui o nosso porta-copo. Então, gostei muito do resultado.
Essa peça aqui eu ainda tô achando mais bonita que essa, ó. Essa daqui tá o ponto um pouquinho folgado. Como foi a primeira criação, né, que eu fiz, então a gente faz, desmancha, aí tá aqui um pouquinho folgado o ponto. Esse aqui, ó, ficou perfeito, um verdadeiro encanto. Estarei tirando foto, né, para deixar aí para vocês. Então, vocês vão fazer aí, meus amores, nessa peça. Eu não vou aplicar etiqueta, né, aqui, ó, no porta-copo, por ser pequenininho, então não é necessário. Apliquei apenas aqui, ó, no suplá. Então, tenho aqui 2 suplá e 2 porta-copo. Então, se você ainda não tiver visto, né, já pensou fazer aí também o porta-guardanapo, né? Vai ficar muito bonito. Vocês fazerem aí o porta-guardanapo, dá para vocês fazerem em formato de coração. Aqui no meu canal eu tenho um chaveirinho em formato de coração, dá para vocês fazerem através aí da aula dele. E coloca, né, aquela argolinha na parte de baixo, ou faz um cordão com o próprio fio. E fica bonito vocês fazerem usando aqui essa tonalidade, ó, o coração, nesse fio dourado. Quem sabe depois eu não trago, né? Então, meus amores, por hoje é só. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Um beijo enorme para cada um de vocês, né? E não esqueçam de deixar aí o joinha, os comentários, falem aí o que foi que vocês acharam aqui, ó, desse porta-copo. Comentem, compartilhem aí com os amigos de vocês. Então, um beijo enorme para cada um e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!